Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Seguimos na playlist de Física Aplicada para o Ensino Médio, material também importante a você que estuda para concursos vestibulares. Nós estamos trabalhando com a ondulatória. Dentro da ondulatória a gente vê acústica e quando falamos de acústica a gente vê também o efeito Doppler. Você está vendo mais uma vez a definição do que vem a ser o chamado efeito Doppler. Vamos ver aqui o enunciado. Uma fonte sonora está em repouso. Vamos fazer um comentário a respeito do repouso para a gente preencher corretamente a fórmula do efeito de Doppler. Quando nós falamos um corpo está em repouso, é porque ele mantém a mesma posição, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele. Então, nesse caso, quando ele fala que a fonte sonora está em repouso, é alguma coisa assim. Imagina que eu tenho essa fonte sonora, um alto-falante. Mas ele não está sendo colocado em cima de um veículo, por exemplo. Ele está preso ao chão. Então, em relação ao solo, esse alto-falante, que é uma fonte sonora, está em repouso. Entendemos isso, então. Continuando, falando a respeito da fonte sonora que está em repouso. Ela emite um som de frequência 4.000 Hz. Sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, determine a frequência ouvida por um observador. Primeira situação, quando ele se aproxima da fonte. Aqui está, ele está se aproximando da fonte, com uma velocidade de 20 metros por segundo. E a outra situação, nós vamos determinar a frequência percebida por esse observador quando ele se afasta da fonte, com a mesma velocidade. Então aqui eu estou indicando que ele está se afastando da fonte. Então são duas questões. Vamos fazer as anotações. Uma fonte sonora está em repouso, emitindo um som de frequência 4.000 Hz, chamada frequência real. Ela é igual a 4.000 Hz. Sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo. É assim que indica, com esse V minúsculo. 340 metros por segundo. No vídeo inicial eu mostrei detalhadamente, para poder encaixar na fórmula. Senão dá confusão. Determine a frequência ouvida por observador nas duas situações. Primeiro, quando ele se aproxima da fonte, com a velocidade de 20 metros por segundo. É a velocidade do observador, 20 metros por segundo. Então a gente marca assim, velocidade do observador, 20 metros por segundo. Aqui ele está se aproximando da fonte. Se aproximando da fonte. É esse caso aqui, ó. E nós teremos novamente a velocidade do observador igual a 20 metros por segundo, quando ele se afasta da fonte. E outra coisa que eu tenho que marcar aqui, ó, a fonte está em repouso. Eu fiz comentário sobre o repouso, mas vou falar agora a velocidade, minúsculo, da fonte. Esse F é maiúsculo, para não confundir com frequência. A velocidade da fonte vai ser zero, porque a fonte está em repouso. Ele coloca repouso e eu expliquei para você a ideia do repouso. A ideia do repouso não é parado, mas aqui deve ser considerado assim. Então, como a fonte aqui está em repouso, nós temos que considerar a velocidade igual a zero. Agora vamos observar a velocidade para o observador. Veja aí nas definições que eu deixei desde o primeiro vídeo, estou sempre mostrando. Em relação ao observador. Se o observador se aproxima da fonte, essa velocidade é positiva. O exercício A pede isso. Ele vai se aproximar da fonte. Então essa velocidade fica assim, 20 metros por segundo. Agora quando ele se afasta, você está vendo que a velocidade vai receber um sinal de negativo. Então é aqui, ó, para o exercício B, nós temos que considerar a velocidade do observador menos 20. Ok, vamos agora então partir para a solução. Letra A. Determine a frequência ouvida, podemos dizer também percebida pelo observador, quando ele se aproxima da fonte, com a velocidade de 20 metros por segundo. Então vamos colocar a fórmula. A frequência percebida é igual à frequência real vezes a velocidade de propagação da onda ou do som, mais ou menos
a velocidade do observador, dividido novamente pela velocidade da onda, mais ou menos a velocidade da fonte. Isso fica dentro de um parênteses. Muito bem. A pergunta vai ser exatamente essa, que nós queremos saber a frequência percebida pelo observador quando ele se aproxima da fonte. Então, é esse FO. A frequência real é o 4.000. Agora vamos trocar pela velocidade de propagação da onda sonora, 340. Agora vem velocidade para o observador. Nesse caso aqui, ó, letra A, ele é positivo, porque ele está se aproximando da fonte. E agora vem novamente 340, e agora a velocidade da fonte. A fonte está em repouso, então eu já comentei que é 0. Vou pôr aqui, ó. Podemos dizer que ela está parada. Não é errado falar assim, não. Frequência para o observador é 4.000. 340 mais 20 é 360. Dividido por 340. Vamos prosseguir aqui. Frequência percebida é igual a 4.000. Pessoal, eu vou simplificar aqui, mas eu já sei que essa divisão ela não dá exata. Nós teremos um resultado aqui com vírgula. Vamos fazer uma manobra para deixar sem vírgula. Mas tudo bem, o 360 se eu dividir por 10, vira 36. E o 340 dividido por 10 fica 34. Eu posso ainda simplificar mais, dividindo por 2. Por 2 vai ficar 18 e 17. Muito bem, frequência para o observador, ou frequência percebida, é o 4.000 vezes 18 dividido por 17. É isso aqui, ó. Quando eu divido 18 por 17, eu tenho como resposta 1,058823.529. Então eu vou considerar duas casas depois da vírgula e fazendo um arredondamento. Como tem 1,05 e 8, eu vou passar para 1,06. Então a frequência percebida vai ser 4.000 vezes 1,06. Multiplicando 4.000 por 1,06, nós teremos 4.240 Hz. 4.240 Hz. Então, é essa frequência que o observador percebe, ouve, quando ele se aproxima da fonte sonora. É a letra A. Se aproxima da fonte sonora. 4.240 Hz. Agora, quando ele se afasta, vamos fazer o cálculo também. A fórmula é a mesma, a pergunta também é, então é esse aqui. A frequência é 4.000, a velocidade é o 340, e agora vamos ver a velocidade para o observador. Então agora ele está se afastando. A gente viu que é negativo. Então fica menos 20. E nós vamos dividir por 340. Porque a velocidade da fonte continua sendo 0. Então é só o 340. Frequência percebida ou sentida pelo observador é 4.000. 340 menos 20 é 320. E tem 340. Nós vamos simplificar também. Vamos ver o que acontece. Frequência percebida, 4.000. Vamos ver aqui, ó. 320 se eu dividir por 10 fica 32. E o 340 por 10 fica 34. Vamos ver. Se eu dividir por 2, agora vai ficar 16.
Estou simplificando. E o 34 por 2 fica 17. Essa divisão aqui não dá exata. Mas vamos colocar aqui, ó. Frequência para o observador é 4.000 vezes 16 sobre 17. 16 dividido por 17, nós vamos ter 0,94117647. Vamos deixar duas casas depois da vírgula, 0,94. Então a frequência para o observador vai ser o 4.000 vezes o 0,94. 3.760 Hz. Então observe o seguinte, que a fonte sonora gera uma frequência de 4.000 Hz. Isso aqui é real. Mas o observador, quando ele se aproxima da fonte, ele percebe 4.240, ou seja, ele percebe mais. Agora, quando ele se afasta, diminui, vai ser 3.760. Então, essa é a ideia principal quando a gente falar do efeito Doppler. Então, vamos marcar aqui na letra B, é 3.760 Hz. 3.760 Hz. Então, determine a frequência ouvida pelo observador quando se aproxima da fonte, com essa velocidade de 20 metros por segundo, 4.240 Hz. Quando ele se afasta da fonte com a velocidade de 20 metros por segundo, aí vai ser 3.760. Você viu que aqui ficou negativo para a gente colocar na forma. Então aqui nós temos os resultados e aqui o desenvolvimento do exercício. Gostou? Deixe like, compartilhe, faça a inscrição no canal. Acione o sininho para receber todas as postagens. Pessoal, se você valoriza o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e pode ser útil a muitas pessoas. Obrigado a todos aqueles que já estão inscritos no canal. E se você ainda não é, faça também a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Sucesso!